Você se considera uma pessoa patriota? Você ama o seu país? Você sabe o que é nacionalismo? Nacionalismo é uma coisa ruim? Patriotismo é uma coisa boa? Hoje, até o final do vídeo, você vai ficar sabendo a resposta sobre isso. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Sonir Boaskevich, sou professor, sociólogo e escritor. Tá aqui. Gosto muito de dialogar com as pessoas. E esse canal foi criado justamente para isso, para dialogar com você. Portanto, se você gostar do tema, gostar desse assunto, aqui embaixo você pode participar, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Só seja educado, por favor. Muito obrigado por sua audiência e vamos para as respostas. O termo patriotismo vem do grego, patriotes. Os gregos entendiam o patriotismo em duas esferas, uma esfera macro e uma esfera micro. A esfera macro dizia respeito a ser parte, ser integrante da cultura helênica. A gente tem que se lembrar que lá na Grécia clássica, o espaço helênico era dividido em pequenas cidades-estado, que se reconheciam umas às outras justamente por causa desta cultura em comum. Todos acreditavam nos mesmos deuses, todos tinham sistemas econômicos parecidos, todos tinham modelos políticos muito próximos uns dos outros, e também patriotes dizia respeito àquele que nasceu em um determinado local, em um determinado espaço, numa cidade-estado. Então, o ateniense que era patriota era o ateniense que amava a cultura ateniense, que amava a política ateniense, que respeitava e reverenciava os criadores de Atenas, que tinha amor à deusa Atena e lhe prestava culto. Enfim, era aquele que amava o seu vizinho, respeitava as leis, seguia as normas da cidade e colaborava com a cidade na medida daquilo que lhe cabia. Este era o patriota grego clássico. Quando este conceito migra para Roma e Roma se torna o grande império que se tornou, a palavra usada em latim para isso era nato, o nascido, aquele que nasceu em um determinado local, aquele que nasceu em uma determinada família, uma família de patrícios, uma família de comerciantes. E daí vem o nationalis, que é o nacional, aquele que se reconhece também como membro de uma comunidade, como membro de uma cultura, como membro de uma religião em comum, como membro de um código legal em comum, como participante de uma estrutura política em comum. No final das contas, patriotismo e nacionalismo, lá atrás, quando os termos foram criados, quer dizer exatamente a mesma coisa. Mas daí a pergunta vem, professor, então por que é que criaram essa dicotomia entre patriotismo como se fosse uma coisa boa e nacionalismo como se fosse uma coisa ruim? Isso é uma coisa aqui do século XX. Antes disso, a gente tem que entender que nem sempre o conceito de patriotismo foi aplicado. A gente tem que se lembrar que durante toda a Idade Média, a divisão dos espaços geográficos e políticos foi extremamente fluida. Era um condado aqui, um baronato acolá, um principado, um reinado, um rei que tinha contrato com outro rei, e que isso gerava laços e que eram desfeitos logo depois. Enfim, as fronteiras eram muito fluídas e muito difíceis de serem esmiuçadas e esquadrinhadas ao longo do tempo, determinando o que era o que. Isso só vai se tornar uma realidade novamente com o surgimento dos Estados-nação. Muita atenção para este termo, Estado-nação. Por quê? Porque muitos intelectuais, e quem quiser, aqui embaixo na descrição tem o link
de um artigo da doutora Daniele Dias, que escreve para a revista do Senado Federal do Brasil. Um artigo falando sobre o conceito de Estado e de nação e como é que isso se aplica hoje para a nossa realidade. Voltando para o surgimento do Estado-nação, o Estado-nação vai dizer o seguinte: olha, nós somos uma organização política, Estado, que se reconhece como uma unidade cultural, simbólica, filosófica, religiosa, moral, legislativa, enfim, como uma unidade de pessoas que pensam de maneira muito parecida e que querem viver em conjunto, um acerto, uma união entre nacionais, aqueles que nasceram nessa terra e que amam esta terra. Daí, Estado, nação, político, cultural. Também dizia respeito às tradições, e essas tradições muitas vezes acabaram se tornando realidades mensuráveis a partir de eventos, festas, feriados, comemorações em comum do santo do calendário, de um dia nacional. Daí vem o dia da independência, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, para muitos estados-nação que nasceram logo depois, já na América. O 4 de julho nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, temos o 7 de setembro, que tem desfile militar, as crianças vão desfilar na rua, vão mostrar para os pais como eles são bonitinhos e perfumados, organizadinhos, perfiladinhos, etc, etc. Fazem feiras de ciências para mostrar como são inteligentes. Tudo isso tem a ver com o sentimento de nacionalidade. E tudo isso tem a ver com o sentimento de patriotismo. Mas, então, a gente tem que entender que o conceito é, no final das contas, um instrumento. E o instrumento, gente, ele não é inteligente, ele não tem vontade própria. Quem dá ação ao instrumento, quem diz para ele que ele é bom ou se ele é ruim, é a ação humana. E aí, tanto o patriotismo quanto o nacionalismo podem ser tanto uma coisa quanto outra. Pode ser bom, pode ser ruim. Vamos olhar para as coisas como elas são, então? Tá. Você vai se lembrar que num vídeo anterior eu falei da Revolução Francesa e como é que as observações sobre a Revolução Francesa incentivaram Edmund Burke, o filósofo inglês, a criar os conceitos de conservadorismo. Lembra? Se não lembra, o card está aqui em cima. Por favor, clique para assistir depois. Vai ser uma honra. Bom, na Revolução Francesa, eles pegam toda aquela estrutura ideológica que já vinha sendo criada a partir da Renascença, de resgate das tradições greco-romanas, o neoclassicismo, o romantismo que vinha nascendo já nessa época, no século XVIII, elementos do iluminismo, né? Misturam tudo num caldeirão, botam um pouco de água, pimenta e sal a gosto, fervem e fazem um grande sopão. E aí surge o primeiro grito de patriotismo, ou seja, a gritaria era contra o absolutismo de Luís XVI, né? E dizia, olha, nós temos que separar a nação do Estado, nós temos que separar o que nós somos culturalmente, intelectualmente, historicamente, religiosamente, quando é que se falava disso, porque a gente vai se lembrar, a Revolução Francesa é altamente anticlerical, do que é político, do que é Estado, do que é uma construção do poder, pelo poder e para o poder. E aí veio a primeira vez aquela coisa, seja patriota, seja um revolucionário. E a Revolução Francesa, de tão patriota e tão revolucionária, acabou se tornando, nas mãos dos jacobinos, aquele banho de sangue que você ficou sabendo através do nosso canal. Edmund Burke vai olhar para aquilo e vai falar, estão usando o termo patriotismo errado,
estudaram mal as aulas de história da Grécia. Patriotismo não tem nada a ver com isso. Patriotismo tem a ver com o amor à cultura nacional, tem a ver com a cultura local, com a religião local, com os espaços étnicos comuns, com o espaço filosófico dividido entre as pessoas, aquilo que elas entendem como certo e errado, como um espaço entre a interlocução entre iguais. Ou seja, a partir daí, houve uma separação entre aquilo que os conservadores entendem como cultura e como uma forma de manifestação patriótica e nacional, e do outro lado, o que os revolucionários entendem. Vamos pegar um pouco desse pensamento revolucionário e colocar luz em cima dele. Os revolucionários, desde a Revolução Francesa até todos esses grandes genocídios do século XX, sempre vão olhar para a cultura anterior e vão dizer, olha, para nós nos firmarmos como vanguarda revolucionária e como futuro deste grupo de pessoas, nós temos que renegar isto daqui. E aí é o primeiro traço desse patriotismo canhestro, desse nacionalismo adoentado que esses revolucionários vão fazer. E aí eu estou falando de Stalin, de Mao Tse-tung, estou falando de Lenin, estou falando de Hitler, estou falando de Mussolini, estou falando de Pol Pot, estou falando de Che Guevara, estou falando de todos esses ditos revolucionários que vão beber da Revolução Francesa e vão dizer nós temos que criar novas leis, novos costumes, novas éticas, um novo calendário, um novo modelo econômico, nós temos que destruir tudo que vinha atrás de nós, porque se essas estruturas permanecerem de pé, logo, logo esse povo não vai nos escutar, porque vai levar muito tempo para construir algo novo. Então nós temos que destruir já o que temos para construir algo novo, impor algo novo. E essa imposição vinha através do medo e de uma avalanche de símbolos, uma avalanche de mensagens, uma avalanche de propaganda ideológica que transformava nacionalismo e patriotismo em uma coisa doentia. Portanto, respondendo à pergunta, patriotismo e nacionalismo são coisas que podem ser tanto boas quanto más, assim como uma arma. Ela pode ser usada para evitar um assalto quanto para praticar o assalto. Não é a coisa que faz a ação, é o agente inteligente por detrás dela. Então, se você quiser ser patriota, seja patriota como os gregos e não como os loucos tirânicos do século XX. Muito obrigado, fiquem com Deus. Se gostou, deixe o seu like, acompanhe o canal.